A gente viu na aula passada, então, que a filosofia moderna, ela abre ali mais ou menos, né, por volta do século XV, XVI, você tem vários nomes, né? Mas basicamente a gente viu que são três grandes linhagens, né? Quer dizer, o empirismo, por um lado, o racionalismo, por outro lado, e o espiritualismo, principalmente na Alemanha, são as três grandes linhagens da filosofia moderna. E na aula de hoje, a gente vai ver a primeira delas, que é o empirismo. E o empirismo é uma escola que tem basicamente três importâncias, três contribuições que ela trouxe para a filosofia, e a gente vai passar pelas três hoje. A primeira é o empirismo em si, como metodologia de construção de ciência, de produção de conhecimento, né? Então tem um lado daquela palavra que eu já expliquei para vocês em aulas anteriores, né, que é a epistemologia, que é a contribuição que a filosofia dá para as teorias do conhecimento, né? Isso se chama epistemologia. Então tem um lado dessa contribuição do empirismo para a produção de conhecimento científico. Tem um segundo lado, que é no campo da política. O empirismo ele tem teorias importantes que vão subsidiar a concepção de Estado moderno. A concepção de Estado ela nasce justamente nesse período da modernidade e as teorias empíricas elas têm uma importância muito grande. Autores dessa escola empírica têm uma importância muito grande nesse sentido. E a terceira contribuição que eu não cheguei a colocar no título, mas também a gente vai ver um pouco que é bastante importante, é a própria recuperação do ceticismo. Tá? Eu já falei isso um pouco para vocês na aula anterior, né? Quer dizer, houve um autor lá no século XVI, na França, que foi o Montaigne, que ele já, num certo sentido, traz de novo as questões do ceticismo antigo à tona na Europa, né? Mas a gente vai ver no final da exposição de hoje que tem um autor do empirismo também muito importante nesse sentido aí de revigorar, né, a própria presença do ceticismo na modernidade. Bom, a exposição do ceticismo, do empirismo, começa pelo Francis Bacon, que é do século XVI, 1561, 1626, que é o pioneiro desse movimento, dessa família de filósofos. Né? Qual que são alguns pensamentos básicos do Francis Bacon? Primeiro, ele abandona totalmente aquela tradição que vinha sendo muito importante na pastoral, na filosofia medieval, que era a ideia de juntar religião com filosofia. Né? Ele vai justamente abandonar a ideia, né, de que existe um mundo do além, que existe um mundo do céu, do inferno, das coisas que a religião apregoava que existiam. Né? Então, ele vai ser bastante cético, resistente a qualquer ordem de explicação da religião. Agora, como que ele vai fazer isso? Né? Ele vai fazer isso justamente escrevendo um livro que se chama Novo Órgano, que é um livro que vai defender, então, que a gente só pode saber a respeito das coisas que a gente consegue verificar empiricamente. O que é verificar empiricamente? É verificar por intermédio dos sentidos, é abrir os olhos, pegar, mexer, experimentar, né? São coisas que vêm por intermédio da nossa sensação, da nossa sensibilidade, que a gente constrói o conhecimento a partir do que a gente vê, daquilo que a gente consegue, de alguma maneira, ter um acesso, né? Ouvindo, ou vendo, ou tocando. A gente precisa ter acesso às coisas para ter conhecimento delas. E tudo aquilo que a gente não consegue ter acesso, ele acha que a gente não deve se preocupar com isso, ou não deve dar muita importância para isso. Né? Então ele abandona toda a perspectiva da filosofia medieval, que era toda
baseada nessa questão de uma metafísica, né, de algo que estava para além do mundo sensível, para além da física, né? Ele acha que isso, né, não tem valor filosófico, que a filosofia deveria abandonar isso. Isso é uma das marcas importantes, então, do empirismo. A filosofia dele, então, ela é baseada toda na observação daquilo que qualquer ser humano consegue observar como exterior a ele, né? Tudo aquilo que a gente abre os olhos, começa a ouvir e tal, não sei o que, percebe como uma natureza, tá? Por que a gente consegue perceber essas coisas? Porque o homem também tem uma natureza, mesmo que espiritual, e que fornece para a gente, então, esses instrumentos, a visão, a audição, né, o olfato, quer dizer, a gente consegue ter essa sensação do mundo, né? Então, novamente percebe-se, né, nesse autor especificamente, aquilo que eu já falei para vocês, que é uma marca fundamental da filosofia moderna, que é sempre partir do ser humano. O ser humano, ele passa a ser considerado, a partir da filosofia moderna, como uma fonte fiel da produção de saber, da produção de conhecimento. Você pega na época medieval, você ia estudar qualquer coisa, como é que você começava a estudar qualquer coisa? Medicina, qualquer área que vocês vão fazer faculdade, direito, medicina, administração, matemática, letras, o que você fosse estudar na universidade medieval, e a universidade surgiu justamente nessa fase medieval, né, que foi a fase anterior que a gente viu, você começava a estudar lendo a Bíblia. Quer dizer, era a primeira disciplina que você tinha que passar na faculdade era a leitura da Bíblia, porque a Bíblia tratava de uma série de aspectos das coisas que todo mundo achava que tinha que ser lido, né? Então, agora, com o empirismo, surge uma filosofia totalmente diferente. Quer dizer, não, eu quero estudar astronomia, eu vou olhar os astros. Eu quero estudar medicina, eu vou olhar os corpos, as doenças, os remédios, né? Quer dizer, surge uma perspectiva totalmente empírica, né, de experimentação do mundo para geração de conhecimento, inclusive nas áreas das inclinações, dos desejos, ou seja, surgem ciências, né, da moralidade, do comportamento, do direito, né? Todas elas vão ter que ser baseadas a partir de agora no ser humano, é isso que os empiristas defendiam. Então, eles rejeitavam totalmente aquele método escolástico, né, medieval, que era um método todo de deduções lógicas e que ficava deduzindo coisas como aquelas que eu já citei para vocês, quer dizer, ficava discutindo racionalmente se o homem ia ressuscitar homem ou mulher, ou se tinha sexo dos anjos, se não tinha. Quer dizer, toda aquela coisa em torno da religião que existia na escolástica medieval, esses caras eles vão olhar para isso e vão achar que aquilo era um absurdo, né? Vão ser fortemente críticos, né, a qualquer abstração, né, que você possa criar dentro da pura imaginação, porque eles vão dizer que essas abstrações são cegas, que não tem nenhum resultado prático para o homem, né? A não ser para aquela pessoa que quer seguir uma certa religião, aí também pode seguir, não tem problema. Agora, você tratar isso numa perspectiva filosófica, científica, os empiristas achavam que era completamente equivocado. Então, o que eles faziam? Eles tratavam as ciências de uma forma metódica. Quer dizer, você quer fazer ciência, você precisa produzir conhecimento, e para produzir conhecimento você tem que ter um método científico de investigação. E esse método, naturalmente, foi levando à criação de conhecimentos que acabavam desmontando, né, todo um discurso, né, todo um saber que vinha da antiguidade, desde lá do Aristóteles, né? Então, a ideia de que a Terra era plana, de que em cima da Terra existiam 8 círculos, né? Em cada um desses círculos, no primeiro estava a Lua, no segundo estava o Sol, na terceira, né, tudo, astros que giravam em torno da Terra, porque a Terra era o centro do universo, né? Tudo isso começa a ser radicalmente questionado, porque, afinal de contas, já havia pessoas que, como um cara, por exemplo, que se chama Eristóteles, né, que é lá do século
IV, século V antes de Cristo, né? Que eram pessoas que já tinham feito experimentos dizendo que a Terra era redonda, né? Então não dá para acreditar que a Terra era plana. Se alguém acredita ainda hoje que a Terra era plana, pode refazer o experimento lá desse grego antigo, né? Ele percebeu que na cidade dele, no meio-dia, o sol estava exatamente a pino, ele era de Alexandria, né? Então uma região bem equatorial assim, o sol estava bastante a pino assim, e quando o sol meio-dia entrava num poço, ele iluminava o poço inteiro, até a água, né? Porque ele estava totalmente em cima assim da cidade dele, né? E ele ficou sabendo dos amigos, trocando cartas e por viagens também que ele fez, que uma outra cidade distante de Alexandria, o sol no meio-dia, ele não ficava retinho, ele ficava um pouco torto, então ele não iluminava a água, ele iluminava a parede do poço. E aí ele pegou os ângulos do sol retinho na cidade dele, o ângulo do sol torto na outra cidade, e ele falou assim, poxa, se no mesmo horário o sol está inclinado de um jeito nessa cidade, inclinado de outro, na outra cidade, isso quer dizer que a Terra não pode ser plana, que a Terra tem que ser redonda, tá? Porque no mesmo horário, em dois lugares diferentes, a inclinação do sol fica diferente. E aí ele fez um cálculo lá, que hoje em dia, né, disse que é muito aproximado, inclusive do raio da Terra. Ele calculou que era redondo e calculou também o tamanho do planeta, né? Então percebam, isso já aconteceu lá séculos antes de Cristo, né? Só que esses autores, esses pensamentos, eles eram todos abafados pela religião. A religião, aquela pastoral cristã lá que torturava pessoas, tinha inquisição e tudo mais, não queria saber de conversa de terra redonda, né? Enfim, a gente vai ver alguns exemplos daqui a pouco aí do que foi descoberto, do que foi acontecendo nesse período, né? Mas as descobertas começam a ter um poder, inclusive, de questionamento da autoridade da religião muito sólido, né? Então, esse tipo de descoberta, né, que vai criar uma turbulência na história ocidental, na Europa, e que vai criar, então, uma fase que se chama modernidade, aquilo que eu falei bastante para vocês na aula passada, quer dizer, é uma fase que olha tudo que passar, que era anterior, veio antes, né, todo o conhecimento que foi feito antes, ia falar, olha, tudo isso aqui está ultrapassado, tudo isso aqui é um fusca, né, numa época em que a gente anda já em carros que tem câmbio automático, que tem uma série de coisas, então aquilo lá é ultrapassado, e o moderno, o que era o moderno? O moderno era o que o conhecimento empírico estava descobrindo, né? Então, por isso, a força dessa escola empirista no sentido de representar essa filosofia da modernidade. Aí só um detalhe, ele criou um livro que se chama Nova Atlântica, que apresenta uma visão dele do Estado também. Eu já falei para vocês, quer dizer, uma contribuição de vários desses autores importantes é a questão da teoria do Estado, mas o Bacon não é um autor tão importante assim. Então, depois a gente vai ver só um detalhe aqui, que ele também mexeu com isso, mas não é um livro muito importante na área da filosofia política, por exemplo, nem da ciência política, nem do direito, não se leva muito isso em consideração, outros autores são mais importantes do que ele. E ele, então ele se voltou muito mais para esse problema científico, epistemológico, e ele acha que a experiência é a única fonte verdadeira de conhecimento, que você não pode ter conhecimento que não seja por intermédio das experiências sensíveis, né? Então se opondo totalmente a qualquer tipo de conhecimento que seja especulativo, como a gente vai ver ainda, né, escolas mais do gênero de uma filosofia também moderna, né, mas que é um pouco mais espiritualista, né, ele vai ser contra isso. E ele vai ser contra o racionalismo do Descartes também, que a gente vai ver a partir da próxima aula. Enfim, são características da escola empirista. Eles são contra tanto o racionalismo quanto qualquer ordem de especulação de ordem mais teológica, religiosa. E ele vai criar uma frase, uma coisa que é muito característica assim, do Francis Bacon, que é chamar essas ideias da religião, principalmente, de ídolos. Ele chamava isso de ídolos no sentido de que um ídolo é uma estátua, né? Alguma coisa que as pessoas idolatram como se fosse uma verdade, mas que justamente ele dizia que eram ídolos de pé de barro, quer dizer, que eram ídolos totalmente falsos. Então, dizer que a Terra era plana era
totalmente falso, tá? Não, nem na época do Francis Bacon, mas essa é uma característica da modernidade, né? De dizer que o conhecimento tem que passar pela experimentação, pela observação. E ele trouxe, então, a ciência para as casas e para o dia a dia das pessoas comuns, né? Isso é importante também dessa fase da ciência, quer dizer, ela começa a ser mais popularizada, as pessoas começam a usar a ciência para construir moinho, para construir transmissão de água potável, né, para as casas, né? Então, de alguma maneira, a ciência passa a ser uma coisa pragmática. E dessa força que a ciência tem até para melhorar a vida das pessoas, surge uma outra frase importante do Bacon, né? A primeira é essa, né? Que o preconceito, tudo são ídolos de pé de barro, e a segunda frase dele é uma frase que até hoje se repete: saber é poder. Quer dizer, quem tem conhecimento tem poder. Quem tem conhecimento sabe controlar a água e colocar água potável em casa, sabe, né, hoje em dia, colocar energia elétrica em casa, colocar os bens de consumo, uma série de coisas em casa. Então, saber é poder. Tá? É uma frase importante do Francis Bacon. Já entrando, enfim, isso que eu falei para vocês até agora é a síntese, né, do mais importante do pensamento do Bacon, essa coisa dele ter sido pioneiro, dele ter implementado o empirismo, dele ter criado um livro, né, que é o Novo Órgão, que, num certo sentido, desqualificava o pensamento escolástico, lógico, do Aristóteles, né, até pelo título, porque o livro do Aristóteles, um deles importante, se chamava Órgão, né? Então, novo órgão quer dizer que o órgão do Aristóteles é uma porcaria, é também um ídolo, também tem que ser descartado, né? E aí, basicamente, isso é o que representa o Francis Bacon, a importância dele para a filosofia. E aí, uma curiosidade: existe uma tese misteriosa aí que, de vez em quando, acho que já virou até filme essa história, né? É uma tese de que ele teria criado uma sociedade secreta na Inglaterra, né? Francis Bacon é inglês, teria criado uma sociedade em Inglaterra, cujos participantes eram escritores muito habilidosos, com muita qualidade literária, e que esses caras seriam os reais autores das obras que a gente conhece hoje como os textos do William Shakespeare, né? Um grande representante da literatura britânica. Então, o William Shakespeare talvez ou não tivesse existido, ou ele seria simplesmente um nome que assinava obras que não eram dele, né? Que existia uma sociedade secreta. Você, Maitê, era o bacon, né? O bacon do churrasco, né? E aí, enfim, essa tese engraçada, que eu só coloquei para vocês a título de curiosidade, eu sei lá se vai cair algum dia no vestibular, coisa dessa, mas acho que muito não, né? Mas, enfim, Hegel diz, né, Hegel, que é um filósofo do século XIX, olhando para essa obra do Bacon, o que ele propunha como filosofia, diz que isso representa muito mais uma onda científica e que não tem nada a ver com a filosofia. Então, tem gente que desqualifica muito, né, a obra dos empiristas, justamente por eles serem muito cientistas, né, muito ligados com essa coisa mais do mundo concreto, físico, químico, matemático, e desprezar outros assuntos que a filosofia também trata, como a moral, a religião, a estética, né? Então, coisas assim que marcam um pouco essa crítica que se faz ao próprio empirismo, tá? E aí, então, uma crítica que se faz a ele. Bom, para ilustrar um pouco o que está acontecendo nesse momento histórico, eu trago para vocês um campo que foi um campo onde a ciência fez descobertas muito importantes, assim, que revolucionaram a história da humanidade, daquilo que se tinha por conhecimento, né? Então, o que acontece? O cosmos, né? O mundo, os planetas, o Sol e tudo mais, como é que eles eram representados na época medieval? Isso desde o Aristóteles, né? Eles eram representados do jeito que está nessa figura do meio. Tá? Se acreditava que a Terra era essa bola que está lá no meio desses vários círculos, né, que vão se fechando, né,
que a Terra seria essa bola que está bem no meio desses círculos, que cada um desses círculos seria aonde, em torno da Terra, gravitam os planetas, né? O Sol, a Lua, as estrelas e tudo mais. E no último círculo, né, dessa figura aí do meio, você tem o final do círculo. Então, eles acreditavam que o universo era um círculo que tinha fim, que ele acabava. E o que tinha do lado de fora do universo? Né? Do lado de fora do universo só existia Deus. Então, Deus envolvia o universo, e só ele podia existir fora da criação, e a criação era organizada desse jeito: a Terra era no meio e os outros astros gravitavam todos em torno da Terra, e aquelas estrelas que nunca mudavam de lugar, eles diziam que estava no último círculo celeste, né? Que seria o oitavo círculo, que era onde estavam estrelas que, pela distância que a gente tem da Terra delas, olhando, aparentemente, você acha que elas nunca se movem, tá? Então, para vocês verem como a coisa é esquisita, quer dizer, essa era a visão do mundo até o século XV, XVI, né? O que aconteceu, né? Justamente nesse período vai surgir um bispo, que é o Nicolau de Cusa, que ele vai lançar uma tese, então, que é contra essa tese do Aristóteles, de que a Terra era plana, que era o centro do cosmos, e que o Sol e os planetas giravam em torno dela, com Deus do lado de fora imóvel. O que o bispo Nicolau de Cusa vai dizer? Né? Ele vai questionar um dos pontos do Aristóteles. Ele vai dizer o seguinte: o cosmos não é infinito, mas também não pode ser finito. Tá? Então, o primeiro questionamento que surge a essa tese é a ideia de que a gente pode afirmar que o cosmos é finito. O Nicolau de Cusa vai dizer que não, que a gente não pode afirmar nem que é finito, nem que é infinito, porque a gente não consegue saber. Percebam que é uma tese já meio empirista, né? Na época nem existia telescópio, nem nada desse gênero, né? Como é que se ia descobrir se o cosmos, né, se o céu, se o infinito era finito ou infinito? Até hoje não sabem direito as coisas e tal. Imagina naquela época, né? Mas o Nicolau de Cusa já lança uma dúvida aí. O Copérnico, em seguida, é um outro autor que vai virar esse sistema totalmente. Assim, ele vai continuar achando que o mundo é finito, que é um círculo e que Deus está do lado de fora. Mas o que ele vai defender? Que no centro desse sistema não está a Terra, está o Sol. Logo, a Terra não é plana, ela é também uma bola que gira em torno do Sol. O Sol seria o centro. Tá? Então, ele cria um sistema que se chama heliocentrismo, que é justamente uma situação, uma visão cosmológica, né, que inverte a visão medieval do mundo e coloca o Sol no centro. Há um terceiro autor importante, que é esse Thomas Digges, aí, que é inglês também, que ele põe as estrelas no céu teológico, então é a imagem da direita. Ele acha que o Sol está no centro, que o mundo tem um círculo final, né? Mas que por trás desse círculo ainda existem estrelas, quer dizer, o que poderia apontar para a ideia de que o universo é infinito. E, por fim, vai surgir o Kepler, né? Que é um observador das estrelas, e que vai ter uma tese de que ele vai dizer que o cosmos não é infinito, porque se ele fosse infinito, as estrelas tinham que estar organizadinhas. Então, é esse quadro aí mais à esquerda, que as estrelas parecem linhas retas, assim, totalmente organizadas, né? E ele vai dizer, então, que o cosmos tem que ser finito, mas que você consegue entender regras de movimentação dos planetas, por exemplo, né? Ele também era excêntrico, né? Ele achava que o Sol que estava no meio. E você conseguiria entender regras da mobilidade dos planetas usando parábolas e tal, não sei o quê. Então, percebam, né, que é um momento da história da humanidade que essas descobertas todas estão colocando tudo em xeque. E aí, por fim, já no século XVI, surge o telescópio. E aí sim é que um monte de descobertas muito importantes no centro da astronomia vão ser realizadas. Né? O Galileu
é um dos nomes importantes desse período, né? O Galileu, por exemplo, vai falar que existem pelo menos 200 vezes mais estrelas do que a gente consegue olhar a olho nu, porque ele já usava um telescópio e ele conseguiu ver um monte de estrelas onde ninguém enxergava nada. Então, esse desenho do Galileu, por exemplo, é um desenho daquele cinturão de Órion, né? Que são as Três Marias, só que ele já mostra que não são só Três Marias, né? Que além da quarta, que todo mundo já sabe também e tal, mas tem um monte de outras estrelas que estão naquela região celeste, né? E aí ele cria esse desenho para mostrar que existem muito mais estrelas do que a astronomia pensava até então. Ele olha para a Lua e percebe que existem crateras, que existem mares na Lua, né? Que a superfície dela não é lisa nem plana. Ele, pelo uso do telescópio, ele já começa a diferenciar estrelas maiores e menores, estrelas que estão mais perto, outras que estão mais longe, né? Quer dizer, a astronomia começa a ter um desenvolvimento surpreendente, assim, de descobertas que começam a se realizar e que não dão mais para a religião ficar dizendo que tem que acreditar nas coisas que ela falava, que o mundo tinha sido criado, plano por Deus e tal, 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 tal. Quer dizer, isso começa, né, a atacar, né? Eu trago esse elemento da filosofia empírica para vocês, para mostrar que as ciências começam a atacar uma série de crenças da filosofia medieval e que vai ter um papel muito importante para essa maneira, né, como a filosofia moderna se comporta, né, de ser crítica em relação ao conhecimento. É lógico que esses autores eles tiveram que tomar muito cuidado, né? O próprio Galileu chamaram ele na Inquisição lá e ele desmentiu uma série de descobertas que ele já tinha feito, né? Mas desmentiu para não ser morto, né? Porque o Giordano Bruno ele foi morto em 1600. Em 1616, a Igreja condenou a tese do Copérnico, que era heliocentrismo, que o Sol está no centro e a Terra gira em torno dela, e o próprio Galileu foi julgado em 1633, mas quando aí ele recua e aceita, volta atrás, né? Diz que ele não tinha falado nada daquilo, que ele estava errado, que o certo era a Bíblia mesmo. Mas ele fala isso porque senão a igreja ia queimá-lo, né? Provavelmente ia matar. Mas independente dele ter recuado, quer dizer, todas essas descobertas, a circulação dessas novas ideias, principalmente para quem estudava nas universidades e tudo mais, acabou criando uma descrença imensa, né? Na maneira como a teologia dizia que o céu era organizado, da maneira como ele dizia que o universo era organizado. E cada vez mais, então, vão surgindo explicações, né? Que vão colocar, enfim, em novos moldes tudo isso que está acontecendo, tá? Pois bem, depois de ver essas rápidas evoluções aí de pessoas que realmente não têm muito a ver com filosofia, né? A gente chega num autor que tem a ver com filosofia, até porque ele denominou sua obra, né, como filosofia da natureza, né, ele chamava assim os livros que ele escrevia, que é o Isaac Newton, que já é do século XVII, né, e que é muito famoso, porque tem leis de Newton, que são leis que começam a mostrar efetivamente como que esses astros se movem, o que é força da gravidade, o que é força de repulsão, enfim, de atração, gravitação universal, uma série de coisas que lá da física provavelmente vocês já viram, ou da matemática, né? Uma série de descobertas, né, que caracterizam justamente essa escola, né, de empirismo, de descobertas matemáticas e físicas, mas que estão voltadas para a tentativa de explicar como é que o mundo funciona, tá? E que foi responsável, num certo sentido, por uma grande popularização da filosofia desses empiristas, principalmente o John Locke, que era mais ou menos contemporâneo dele, e que desenvolveu, né, toda uma base estrutural também para o subsídio, né, da epistemologia empirista. Ele dizia que a física dependia da metafísica, né? O Newton não era um físico da maneira como a gente vê os físicos hoje, né? Para dar um exemplo para vocês, ele dizia que, enfim, a Terra, Marte, Vênus giravam em torno do Sol, né?
Ele concordava com isso. Agora, perguntava para ele, por que gira? Ele falava, não, porque Deus criou o organismo, o universo todo organizado. Então, ele ainda tinha um pé assim, na metafísica, porque muita coisa que ele não sabia explicar, ele dizia que era Deus que fazia isso, e uma das coisas mais polêmicas que ele não aceitava explicação era a força de atração, porque a força de repulsão, quer dizer, uma bola que bate na outra e manda a outra bola para longe, você chuta uma bola e a bola sai voando, né? Ele dizia que dava para entender, porque o pé bateu na bola e a bola recebeu uma força e saiu voando. Agora, a força de repulsão, né? Agora, a força de atração, por que o Sol atraía a Terra? Ele dizia que não tinha como entender. A física do Newton não consegue responder por que existe força de atração, ou seja, por que uma coisa que está longe da outra consegue mexer na que está longe. Tá? Nessa época, a física não conhece ainda magnetismo, não conhece uma eletricidade, não conhece nada disso. Né? Então, ele não conseguia entender como é que uma coisa invisível podia ser uma força que atraísse outra. Né? Mas, enfim, tirando tudo isso, quer dizer, ele era um filósofo que pensou coisas importantes para a filosofia, como a própria ideia das leis da força. Né? Ele falava, olha, existem coisas invisíveis, né? Agora, como é que você vai explicar isso? Para ele, a explicação era sempre Deus. Tá? Mas, para contar um pouco para vocês da evolução dessas coisas. Né? E uma coisa muito importante que o Newton desenvolve é o que se chama cálculo infinitesimal, que é alguma coisa muito importante da matemática. Eu não sei ainda hoje em dia se vocês veem isso em ensino médio, né? Mas são as integrais, né, e as derivações, que são cálculos que reduzem ou ampliam a potência de uma equação. Né? Você tem uma equação de segundo grau, se você fizer uma integral dela, ela vira uma equação de terceiro grau. E se você pegar uma de segundo grau e fizer uma derivação, ela vira uma equação de primeiro grau, né? E o Newton é um dos caras que descobriu que isso tem uma regularidade, né? Foi uma descoberta muito importante, assim, né? Que existe uma maneira de você transformar uma relação, uma equação de um grau num grau inferior ou superior, e que isso tem uma regra, que dá para você calcular isso, né? E isso é a base do que se chama hoje em dia cálculo, né? Na área de exatas, se alguém aqui for fazer exatas, vai ter que estudar cálculo 1, cálculo 2 e tal, que é justamente isso que o Newton descobriu junto com Leibniz, que é um outro autor também, daqui a pouco a gente vai falar um pouco dele, tá? E justamente chegamos então ao Leibniz, que ele é contemporâneo do Newton, eles estudaram no mesmo lugar, assim, foram alunos do mesmo professor, mas o Leibniz era alemão e o Newton era inglês, né? E acabaram se tornando grandes oponentes, assim. Por quê? Porque eles disputaram, por exemplo, quem foi o criador do cálculo diferencial. Tá? O Leibniz escreveu um texto antes do Newton, então ele dizia que ele que criou, só que o Newton participava da academia inglesa, lá britânica, de ciência. Então, quando ele publicou os trabalhos lá na Inglaterra, a repercussão do trabalho dele foi muito maior. O Leibniz não, ele morava dentro de um castelo, de um rei da Alemanha e tal, então a repercussão foi muito maior no caso do Newton, né? E os dois ficaram, não é brigando assim, mas houve principalmente discípulos dele disputavam quem foi que criou o cálculo. A filosofia dele se opõe radicalmente ao empirismo, né? Então, na verdade, o Leibniz entra aqui, na verdade, mais como um contraponto, ele é um racionalista, que é o que a gente vai ver a aula que vem a partir do Descartes, e ele, enfim, Spinoza, né, que também tem a ver com a obra do Leibniz, que é um seguidor do Descartes, a gente vai ver a aula que vem, e ele também tinha um pé um pouco no espiritualismo, então ele também vai insistir na existência de Deus e tal, né, características de autores desse período. Voltando para os empiristas, a importância do John Locke, que também é contemporâneo dos dois, então todos mais ou menos na mesma época, né? Por isso fica um pouco, às vezes, difícil a exposição desse período da filosofia, são todos do século XVII, ali, mais ou menos no mesmo período, e que, do ponto de vista filosófico, epistemológico, é o mais importante de todos eles. Por quê? Porque ele que propôs realmente uma epistemologia empirista. Ele que defendeu como que o conhecimento é desenvolvido na mente humana.
sob influência do Francis Bacon, que é o pioneiro que começa essa coisa toda, né? E das descobertas da astronomia, por isso que eu mostrei um pouquinho para vocês ali, ele deu forma filosófica ao empirismo e propõe um método filosófico que vai ser justamente a construção de conhecimento a partir da observação. É isso que ele desenvolve, que é muito importante. Ele era contra a hipótese das ideias inatas. Ideias inatas a gente vai ver na aula que vem, era a maneira como Descartes e os racionalistas achavam que a razão funcionava dentro da cabeça da gente. Para ele, a cabeça não tem nada pré-programado. A cabeça é uma espécie de tábula rasa, como ele dizia, né, ou de mesa vazia, de caderno em branco, onde tudo que a gente coloca dentro da cabeça é porque a gente vai aprendendo. E como é que a gente aprende? A gente aprende por meio dos sentidos. Então, por que a gente fala português? Porque a gente ouviu os nossos pais falando desde a infância português para a gente e a gente aprendeu. Não tem nada que a gente aprende, nasce sabendo. Tá? Por isso a ideia de que nada é inato. Né? A gente não nasce sabendo nada, a gente não nasce sabendo nem falar. Tá? Então, a mente é um papel em branco totalmente vazio de experiência, e por meio da experiência da observação, a gente vai preenchendo aquilo com o conhecimento. Né? Essa é a tese fundamental dos empiristas. A consciência, então, ela vai se preenchendo a partir de estímulos que são ocasionados por fontes externas, que são os nossos olhos, os nossos ouvidos, né? A maneira como a gente percebe as coisas que existem fora de nós. Para o Locke, então, a verdade é somente a harmonia das nossas concepções, né, daquilo que a gente escreveu no nosso caderninho interno, né, com as coisas. Se a gente descobrir ideias que explicam as coisas do jeito que a gente observa, provavelmente elas vão estar certas. Né? Então, se alguém defendeu a tese de que a Terra é redonda e a gente começa a observar uma série de coisas, a sombra dentro do poço, a curvatura do horizonte no mar, né? A gente começa a observar que alguém deu uma volta de barco no planeta e voltou para o mesmo lugar pelo outro lado, né? Tudo isso são observações que vão comprovando, então, a ideia de que a Terra é redonda. Então, isso é uma verdade científica, né? Empiricamente comprovada. Tá? Pois bem, essa primeira parte, então, da aula, que eu mostro para vocês o John Locke, o Newton, né, principalmente, e o Francis Bacon, né, quer dizer, é a contribuição do empirismo para a epistemologia, que é a parte da filosofia que dá subsídio para o desenvolvimento da ciência. Né? Então, Francis Bacon, o Newton e o Locke, né, são os três grandes filósofos, autores do empirismo, para a gente apresentar essa parte. Os outros nomes também são importantes, mas menos, né? Enfim, pelo menos do ponto de vista da filosofia. Tá? O Giordano Bruno, o Galileu, né? São nomes mais ligados à própria astrologia, né? Mais do que a filosofia. Tá? Mas agora a gente entra na segunda parte do que eu falei para vocês, que é a contribuição dos empiristas para a ciência política. Eu já falei para vocês que lá no século XIV, lá em Florença, né, o Maquiavel ele inaugura, né, uma filosofia política. Ele desvincula a política da moralidade e fala que tem que existir uma filosofia política, que pensa as questões políticas e não as questões religiosas e morais. Deixa a religião e moral para a metafísica. Tá? Tem que existir uma ciência política. Tá? Oi, Maitê, pode falar. Professor, eu queria fazer uma pergunta se é em relação à parte do empirismo que é voltado para a ciência, Tá. se ele em algum momento ele foi usado como se fosse uma base para o materialismo histórico dialético, ou se é só coisa da minha cabeça. Olha, o materialismo histórico dialético ele vai ter uma influência muito grande de filosofias materialistas, mas as filosofias mais materialistas não são as empíricas.
são as filosofias materialistas da antiguidade, pré-socrática e helenística. Então, o Marx, por exemplo, que é o grande autor, né, do materialismo dialético, ele vai fazer uma tese de doutorado sobre Epicuro e Demócrito, que são os atomistas, os caras que criaram a teoria do átomo. Tá? Perceba que eu falei de empirismo para vocês aqui, um monte de gente, e não falei em teoria de átomo. Não sei se você reparou isso. Eu falei de estrela, eu falei de sol, de gravitação, de força, né? Mas não falei de átomo, né? Por quê? Porque esses caras só acreditavam no que eles viam. Então, a gente não vê átomo. Ou seja, o materialismo ele não é empírico. Olha que maluquice. Né? O materialismo ele é idealista, porque, pelo menos nessa época, a gente não enxergava átomo. Hoje em dia nem sei se enxerga também, mas deve enxergar, porque esses microscópios super e tal. Mas naquela época não enxergava, né? Então, o que, que acontece? O atomismo não era uma teoria empírica, era uma teoria puramente da abstração. Desde o Demócrito e Epicuro, que falava assim, olha, a grande pergunta deles era a seguinte, a matéria sempre seria divisível ou ia chegar numa hora que você não conseguiria mais dividir a matéria? E aí, se você chegasse nesse lugar que não dá mais para dividir, sem átomo, mas acho que dá para enxergar um só, do jeito que os microscópios são hoje, né? É uma boa pergunta. Mas, enfim, até o século XX, o átomo vai ser uma ficção. Mas era uma ficção materialista. Por quê? Porque era a maneira de explicar como é que a matéria deveria ser constituída. Ela deveria ser constituída por átomos. Então, o materialismo não necessariamente ele é empírico. Olha que coisa maluca. O empírico é aquilo que a gente vê, é aquilo que a gente consegue observar. Por isso, o impacto violento do Galileu no conhecimento empírico. Por quê? Porque ele já estava vendo com o telescópio, que era alguma coisa que ampliou violentamente o próprio olhar, a profundidade do olhar do céu, por intermédio do telescópio. Né? Mas o materialismo, o atomismo, ele é muito anterior a isso. Ele remonta lá a 500 antes de Cristo, lá com o Demócrito, ou 2 depois de Cristo com o Epicuro, né? Ou seja, é um tempo muito maior. E essas escolas tiveram mais influência sobre o Marx do que o próprio empirismo. Tá? O Marx ele tem uma influência muito forte do Kant, do Hegel, desculpa, que é um autor do século XIX que a gente vai ver adiante, né? E o Hegel era um idealista, ele não era materialista, né? Então, por mais incrível que pareça, a teoria materialista ela não é, ela é mais afeita às vezes ao idealismo do que ao empirismo, tá bom? Respondi a tua pergunta, Maitê? Respondeu sim, professor, que eu sou viciada nesse assunto. Tem Interpol, aí eu fiquei toda feliz aqui anotando. Ah, que bom, fica à vontade, viu? A gente vai ver autores aí para frente que vão te animar. E se eu não lembro se você assistiu a aula que eu dei sobre o atomismo, né? Mas tem uma aula que eu discuto isso lá com o Demócrito, Epicuro e tal. Depois eu posso até ver qual que é o número da aula e te passo se você quiser assistir de Ah, novo. obrigada, que essa é a minha primeira aula, na verdade, a sua. Ah, então Eu bem-vinda. entrei esta semana ainda. Ah, depois eu te passo o número, né? Você viu lá a relação das aulas gravadas e tal, mas eu te passo o número, tá? Bom, entrando agora na contribuição para a filosofia política, que é justamente uma que vai alimentar o Marx também, a gente parte de um autor que ele não é empirista. Parte por quê? Né? Porque o Thomas Hobbes ele deu um passo importantíssimo, né, para o desenvolvimento da filosofia política depois do Maquiavel. Ele é um nome relevante, assim. Por quê? Né? Porque justamente ele vai tentar de alguma maneira, preservar a tradição, preservar os reis, a igreja, tudo isso que está sendo atacado pela filosofia moderna, ele é moderno também, mas ele vai tentar defender isso por meio
de um pensamento mais mecanicista e tal, que a gente vai ver com Descartes semana que vem. Tá? Mas ele pega o racionalismo e, por meio do pensamento racional, ele tenta justificar o direito divino dos reis, que é tudo aquilo que o pensamento moderno queria acabar. Eles queriam acabar com o absolutismo. Né? A médio prazo, com o iluminismo, né, eles vão derrubar a monarquia. Né? Então, percebam, né, que esses questionamentos todos da igreja vão resultar num questionamento também do poder político. Tá? E o Thomas Hobbes, ele é o inimigo, ele é o cara que quer defender os reis, quer defender os padres. Né? E como é que ele consegue, né? É um autor importante, né, que tem uma força assim, no sentido dessa defesa. Né? É porque ele levanta uma tese que é uma tese também, num certo sentido, empírica. Qual que é essa tese? A tese dele é que o homem é o lobo do homem, ou seja, o homem é aquele que faz mal ao homem. A gente vai ver isso retornar, né, no Rousseau, por exemplo, que vai dizer o homem na sociedade vai ficando cada vez pior, o homem menos ruim é o selvagem. Né? Mas, enfim, a ideia é de que o homem é o lobo do homem. Então, se o homem é o cara que mata o outro homem, é o cara que rouba o outro homem, é o cara que estupra o outro homem, é o cara que, né, que faz o mal, né? O ser humano, vocês estão entendendo, né? O ser humano é quem faz mal ao outro ser humano, né? Quer dizer, o que vai acontecer? A origem da sociedade para o Hobbes é que todo mundo tem medo de todo mundo e, por causa disso, vão criar um Estado, tá? Que é um Estado que vai ter que estabelecer uma ordem. E como é que foi criado esse Estado? Foi criado o Estado monarquista. Né? E ele começa a defender a ideia de que esse Estado tem que ser um Estado forte, poderoso, que tem poder de morte, que tem poder de polícia. Né? Então ele defende um Estado nos moldes do que era um Estado absolutista, monarquista. Né? E vai defender esse tipo de Estado, chamando esse Estado, criando uma metáfora desse Estado que era o Leviatã, que é uma espécie de baleia, um monstro bíblico, né, do Velho Testamento, que seria mais ou menos a representante desse Estado, que deve ser um Estado de aço, uma coisa muito forte. Né? E assim, e os ingleses, né, justamente foi um povo que deu muita força a esse pensamento. Né? Vocês veem como são as coisas, até hoje eles são uma monarquia, né? Apesar de ser uma monarquia mais de fachada, quer dizer, olhem a força que teve esse pensamento na Inglaterra de preservar a força que tem até hoje a igreja, mesmo que anglicana e tudo mais, enfim. E aí, quer dizer, ele é o cara que problematiza de uma maneira importante, né, pela primeira vez, o que seria essa espécie de estado de natureza que havia antes, né, da formação do Estado, né, social, e da necessidade de se criar um Estado. Só que, enquanto o Hobbes vai defender que esse Estado deve ser o Estado monarquista, absolutista, vão surgir outros autores que vão defender que esse Estado, se ele é para defender os homens, então ele tem que ser uma espécie de contrato. E aí é que começa a contribuição dos empiristas, né, para a filosofia política. Porque eles vão dizer, olha, o Hobbes está dizendo que tem que ser um Estado religioso e medieval, absolutista, por quê? Porque ele está baseado na tradição. Ele está vendo como é que era o mundo medieval e ele acha que tem que conservar daquele jeito porque Deus queria assim. Pois bem, nós somos modernos, a gente está cada vez tirando mais esse papel de Deus de ter que ficar organizando o governo, de ter que organizar as coisas. A gente já descobriu que os planetas giram em torno dos outros, não é porque Deus fica girando, é porque realmente existem forças de repulsão, atração e tudo mais, né? E quer dizer, e já falei para vocês desde do Maquiavel, quer dizer, essa ideia de que tem que haver uma ciência política, uma ciência, né, da política do Estado. E essa ciência tem que ser o quê? Ela tem que ser empírica. Então, o Maquiavel já era um cara que já fazia história da política, né, e cada vez mais vai se tornar, então, a prática essa, né? E a descoberta que se faz, então, é a seguinte, olha, a proposta que os empiristas chegam refletindo a respeito de como o Estado deve se organizar é na forma de um contrato social. Então, a gente mantém o Estado
até o ponto em que esse Estado realmente está ajudando a gente a viver bem, a ter polícia para não ter tanto bandido, para não ter tanto tráfico, para não ter estupro, para não ter uma série de coisas, então a gente defende o Estado. Agora, se esse Estado começar a bater em quem não fez nada, começar a prender quem pensa diferente dele, começar a exorbitar do poder, o que a gente faz? A gente desfaz o contrato e tira o rei do poder, né? Então, para o Hobbes ainda, era um crime contra Deus você ir contra o governante, né? Para os contratualistas, não. Quer dizer, o governante nada mais é do que um ser humano. Você chama ele de rei, de príncipe ou de governador, do que você bem entender. Ele é um ser humano. Se o poder que ele está exercendo for legítimo e trouxer benefício para a gente mantém. Se ele começar a pisar fora da área dele, você arranca o cara fora, né? E isso é o chamado contratualismo. E autores importantes do contratualismo, primeiro foi John Locke, né, que é por isso que a gente está vendo ele aqui. O Locke foi um autor importante do contratualismo, e em seguida, já no século XVIII, o Rousseau, né, que vão ser os dois nomes mais importantes do contratualismo. Tá? E aí, só para a gente finalizar, quer dizer, eu falei para vocês que a terceira contribuição importante dos empiristas para a filosofia era trazer de volta um ceticismo. E o nome mais importante desse fenômeno, da reativação do ceticismo numa modelagem moderna, não mais naquela antiga, né? Como a gente viu lá no Pirro, como a gente viu no Enesídemo, né? Que era até um pouco ingênua, digamos assim. Eles diziam, a gente não pode saber nada porque o homem tem 2 olhos, a aranha tem 8, então quem é que vê direito e tal. Tinha uma coisa até quase que de brincadeirinha ali, que a gente, na modernidade, não vai muito mais levar a sério, mas surge um ceticismo que é um ceticismo que tem o objetivo justamente de desconstruir o saber da tradição. Então, o ceticismo moderno, né, investe contra as noções da tradição e, no caso do Hume, contra 3 conceitos, né, muito importantes para o estabelecimento do conhecimento, que assim, ele destrói o conhecimento de coisa, de objeto, ele destrói a ideia de que existe causalidade, que a gente vai ver a aula que vem com os racionalistas, que era um conceito muito importante para explicar como é que o mundo funcionava. Por que a Terra gira em torno do Sol? Tem uma causa, que é a força de gravitação, sei lá o quê. O Hume vai dizer que a gente não consegue conhecer causalidade nenhuma, então a gente não sabe por que a Terra gira em torno do Sol, e finalmente ele vai dizer que não existe consciência também, que o self é uma construção de um feixe de sensações que a gente tem e que, no fundo, não existe o marco, assim, não existe a pessoa, né? Uma consciência, um self que se mantém. Né? E aí a gente vê que é uma tese cética, né? Que já tem algumas expressões na antiguidade, né? Porque é aquelas perguntas que a gente faz, ceticamente falando, existe um marco? Não, existe, eu estou aqui e tal. Tá, mas você está aí hoje com uma certa idade, você já teve 12 anos, você já teve 15? Já tive. Então, qual que é o marco? É você hoje, é você com 12, é você com 15, né? Então, aquelas coisas, né, de construir determinadas certezas que às vezes a gente acha que tem, né, até chegar ao ponto da gente não saber mais o que a gente quer, né? Então, percebam que é um ceticismo forte, tá? Ele considerava, então, que se você fala, né, por exemplo, o exemplo que ele sempre dava, o sol nasceu, desde que eu nasci, o sol nasce todo dia. Então, todo dia tem dia e noite, e eles vão oscilando, né? Conforme o sol nasce, o sol se põe. O Hume se perguntava, amanhã o sol vai nascer? Causalidade, né? Ou seja, o sol vai nascer amanhã, por quê? Né? Porque ele sempre nasceu todos os dias. O Hume vai dizer, olha, não tem como afirmar que o sol vai nascer amanhã, porque a única coisa que a gente pode afirmar é que ele sempre nasceu até hoje. E aí ele criou em mim um hábito de achar que todo dia o sol nasce e o sol se põe, e com base nesse hábito, eu crio uma coisa que as pessoas chamam de causalidade para dizer que amanhã vai nascer o sol também. Mas eu não consigo demonstrar isso de jeito nenhum. E todo o trabalho do Hume é justamente demonstrar que não existe como você comprovar que alguma coisa vai acontecer no dia seguinte, mesmo que você tenha causas racionalmente
deduzidas e estudadas, né, que justamente o racionalismo vai dizer que são causas garantidoras, né, são causas suficientes para garantir que o Sol vai nascer amanhã. O Hume vai dizer, não, eu não posso dizer que o Sol vai nascer amanhã. Então, é uma concepção, né, que vai colocar em xeque a ideia de leis da natureza, de leis de estabilidade e tudo mais, muito radical, com base justamente no empirismo, né? Porque ele quer saber o seguinte, não, o empirismo diz que todo dia o Sol nasceu, mas o empirismo não tem como garantir que amanhã vai nascer o Sol de novo. O que vai garantir isso? Não, o que vai garantir isso é a razão suficiente. Tá bom. Aí o que o Hume faz? Vamos ver o que é razão suficiente. Por que ela consegue garantir que esse Sol vai nascer amanhã? E quanto mais ele aprofunda essa discussão no campo da racionalidade, da matemática, né, mais ele vai comprovando que não tem como você saber, você provar que uma verdade matemática ela é uma verdade da realidade, né? Então, o trabalho do Hume vai muito nesse sentido. Ele vai dizer, olha, as regularidades são puramente empíricas. Só existe causalidade por indução e observação do que se passou. E nunca pode se prever com certeza o futuro. O Sol pode não nascer amanhã. É uma frase, né, bastante enigmática e importante do David Hume. Tá? Eu termino essa exposição para vocês com o David Hume, porque quando a gente for estudar o Kant, vai ser um autor que vai ser importante também para esse diálogo do Kant, que vai ser um autor da filosofia moderna,